Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukham karoti vachalam Pangulanghayate Girim Jadikripatamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhirayet Shri Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 2. Name vidhu suragana prabhavana mahashaya aham adirhi devanam maharshinam cha sarvasa. Eu sou a causa original em todos os aspectos. Por essa razão, até mesmo todos os semideuses e grandes sábios não conhecem a verdade sobre o meu glorioso aparecimento neste mundo. Bhavanuvada. Este tátua pode ser compreendido apenas por minha especial misericórdia, e não por qualquer outro meio. Portanto, Shri Bhagavan fala esse verso começando com Name. Mama Prabhavan significa até mesmo os semideuses não conhecem o mais extraordinário tátua sobre o meu nascimento de Devaki. Se alguém argumenta que talvez os semideuses não podem compreender este tátua, porque eles estão absortos no desfrute sensorial? Não, de uma vez, tem pergunta, não? Volta lá. Se alguém argumenta que talvez os semideuses não podem compreender este tátua, porque eles estão absortos no desfrute sensorial, e que os sábios santos certamente sabem isso, a resposta é: não, nem mesmo os sábios têm conhecimento desse tátua, pois eu sou a sua causa original, e em todos os aspectos. No mundo material, o filho não sabe os fatos do nascimento do seu pai. Similarmente, os sábios não conhecem estátua sobre o meu transcendental aparecimento nesse mundo. O Srimad Bhagavad Gita 10:14 declara: Srimad Bhagavad, esse D aí é como se fosse da. Srimada. Ó Bhagavan, nem os Vendo aí agora, gente, para mudar, senão cada vez Bhagavad fica mais Gita, difícil. Srimad Bhagavad Gita. Ó Bhagavan, nem os semideuses, nem os demoníacos Danavas
Nem qualquer outra pessoa pode compreender esse tátua do seu nascimento e seu aparecimento nesse mundo. Portanto, a palavra Prabhava significa seu nascimento e aparecimento nesse mundo. Não há necessidade de imaginar nenhum outro significado. Prakashikavich. A misericórdia de Krishna não pode ser obtida por qualquer outro meio a não ser Bhakti. Sem a misericórdia dele, uma pessoa não pode compreender esse tátua de Bhagavan, apenas pela força do seu próprio esforço, mesmo se ela tenta por centenas de meios diferentes. É dito no Srimad Bhagavatam 4, 29, 42 e 44. Srimad. Várias grandes personalidades, incluindo Brahma, Shiva e os 4 Kumaras, começando com Sanaka, Brigu e famosos Brahmavadis, Gyanis, como Vasista, desejam ter o Darshana de Parameshvara. Eles se esforçam por isso através de austeridades, aquisição de conhecimento e entram em Samadhi. Ainda assim, até hoje não conseguiram ter meu Darshana. Eles se esforçam por isso através de austeridades, conhecimento e entram em Samadhi, mas ainda assim, até hoje não conseguiram ter meu Darshana. Isso é só para a gente ter uma ideia, dá para ter aqui, quão difícil é ter o Darshana de Bhagavan, da forma pessoal de Krishna. Nem essas grandes e exaltadas personalidades, para eles é muito difícil de ter o Darshana. Shiva, Brahma, Sanaka, Brigu, Vasista, todos esses, até hoje não conseguiram ter o Darshana. A gente tem uma ideia, o nosso objetivo e o tanto que a gente deve esforçar para isso. Você vê, esses grandes sábios esforçam muito, bastante. Mas esse outro tipo de austeridade e conhecimento cobre baixo. A gente pratica baixo, mas a nossa também é misturada de algum jeito. Aí deve se esforçar ao máximo para praticar a Bhakti pura. Mesmo assim, é muito raro ter o Darshana, porque só vai ter o Darshana quando tiver Bhakti no estágio total de pureza, igual dos nossos acharyas. Então, dá isso aqui para a gente entrar na realidade do objetivo de Bhakti, que é servir Deus face a face. Se antes disso, de servir, vem o Darshana, a visão divina. Isso é difícil até mesmo para essas grandes personalidades. Então aqui é bom saber para ver o esforço que a gente deve fazer, pelo menos nessa vida, o máximo, para pelo menos começar isso. Para em alguma próxima vida, poder ter essa oportunidade, que é uma coisa muito rara. Não é tão fácil assim. Tem gente que toma algum alucinógeno e fala que teve o Darshana de Krishna, por exemplo. Então, se fosse uma coisa fácil assim, né? Mas a gente vê aqui que até para Brahma, Shiva e grandes sábios que moram no planeta de Brahma louco, Tapa louco, muito raro ter o Darshana real, não fantasioso, né? Real de Bhagavan. Ó Bhagavan, você é incomensurável. Quem nos 3 mundos pode compreender onde, por que, quando e como você realiza seus passatempos? Ainda assim, ó Bhagavan, você se manifesta no coração dos seus devotos, que receberam meramente uma pequena fração da misericórdia dos seus pés de lótus. Assim eles se tornam abençoados e são os únicos que podem compreender esse tátua da glória da sua forma transcendental, composta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Até mesmo após um contínuo e entusiasta esforço em práticas como Jnana e Vairagya, conhecimento e renúncia, uma pessoa jamais pode realmente compreender suas glórias.
Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: eu sou a causa original dos semideuses e dos sábios. Rishis. Por essa razão, eles jamais podem compreender o poder dos meus passatempos através. Aqui pode surgir uma dúvida aqui, ó. Porque a gente está estudando o Gita, isso também é Jnana. A gente fala sobre renúncia, igual falou aqui, Vairagya. Está falando, até mesmo após contínuo entusiasmo e esforço em práticas de Jnana e Vairagya, uma pessoa jamais pode realmente compreender suas glórias. Por quê? Alguém sabe por quê aí? Pelo que foi falado aqui? Acabei de falar, hein? Porque eles não estão servindo a Krishna, eles não estão tendo a bênção de Krishna, né? O objetivo deles é outro, né? Porque isso cobre Bhakti. O nosso, não é que o nosso não vai ter Jnana e Vairagya, senão a gente não estava lendo o Gita, estudando e nem falando sobre renúncia. O negócio é que isso não pode cobrir Bhakti. O foco deve ser Bhakti. A gente, no estágio de prática, a gente pega a ajuda de conhecimento e renúncia. Conhecimento qual? Bhagavad Tattva, não o conhecimento Brahma Jnana igual dele, diferente. E renúncia também, Vairagya. Por quê? Renúncia é favorável para Bhakti. Mas não é que a gente deixa de fazer. A gente tem também Jnana e Vairagya, mas isso não cobre Bhakti. Essa é a diferença de uma mistura para a deles. A deles, isso aqui cobre Bhakti. O objetivo deles não é servir. Bhakti eles têm como um instrumento só para conseguir o objetivo deles, ou que é Brahma, impessoal, ou Paramatma, um dos dois. Então essa é a diferença. Então, a gente também pega Jnana e Vairagya, mas isso não pode cobrir Bhakti. E o Jnana é Bhagavad Tattva Jnana, conhecimento sobre a pessoa de Deus, não é conhecimento impessoal. Não tem diferença nisso. Alguém pode fazer Niskama Karma na vida diária dele, mas isso não pode cobrir Bhakti. Ele não é considerado deixar de fazer. Não pode dar mais importância para aquilo do que Bhakti, é diferente. Mas essas coisas sutis é necessário compreender para praticar da maneira correta. Mas quem estiver praticando, mesmo com a ajuda de Jnana e Vairagya, Bhakti, dando mais ênfase sem deixar ser coberto, aquilo vai chamar de Bhakti pura. Embora esteja com alguma mistura, ele vai ser chamado de praticante de Shuddha Bhakti. Praticante, não é devoto puro, mas praticante da devoção pura. E vai ser chamado daquele nome, porque o foco é Bhakti. Essa é a diferença do Bhakta para esses sábios que falaram aqui, para os Gyanis e Yogis. Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: eu sou a causa original dos semideuses e dos sábios, Rishis. Por essa razão, eles jamais podem compreender o poder dos meus passatempos através de seus próprios esforços. Isto é, pelos seus próprios esforços. Eles não podem compreender a realidade do meu aparecimento no mundo material na forma similar à humana. pelo próprio esforço, ninguém pode compreender a natureza do aparecimento de Krishna nesse mundo. Alguém pode falar, então, é por misericórdia só? Aí, sem alguém praticar com determinação, como que a misericórdia vai vir? Aí Deus ia ficar escolhendo, não, esse aqui está fazendo nada, mas quero dar para ele. Aquele ali está fazendo nada também, mas não gostei dele, não é isso. Os evangélicos falam isso, né? Tem gente no nosso que pensa isso também, mas não é isso. A misericórdia vai vir através da prática de Bhakti. Um depende do outro. Se alguém falar também, eu estou praticando Bhakti, então não preciso orar por misericórdia. Se eu cantar o nome, eu por mim mesmo vou conseguir cantar ele puro. Também não vai conseguir nada. E se ele não fizer nada, ficar esperando só misericórdia, também não. Então, os dois são necessários.
A misericórdia vai ser atraída para a pessoa que praticar Bhakti da maneira correta. Aí, se ela praticar da maneira correta, orando por misericórdia, e a misericórdia vir, aí essas duas coisas juntas, ela vai poder compreender a natureza do aparecimento de Cristo. Só ela sozinha, impossível. A gente depende, pratica dependendo da misericórdia também. Então, isso é outra coisa importante. Isso vai vir também através da humildade, saber que sozinho não pode fazer nenhum avanço. Misericórdia de Krishna é através de quem? Do mestre espiritual. Não vai vir de Krishna direto. Vai vir pelo mestre espiritual essa misericórdia. Todo mundo. Todo mundo, incluindo semideuses e grandes personalidades santas, me procuram através da força de suas inteligências. Mas, apesar dos diligentes esforços dessa inteligência material, eles podem entender-me e perceber-me apenas parcialmente. Eles apenas Eles podem entender-me e perceber-me apenas parcialmente, ou seja, eles não vão compreender Bhagavan completo. Ó, eles apenas podem compreender meu aspecto impessoal, a amorfa negação do mundo material. Isso é imanifesto e carece de variedade e qualidades. Eles consideram este seco e sem sabor aspecto impessoal como sendo a verdade absoluta, mas não é. Eu sou o Supremo Absoluto e a verdadeira residência da eternidade, conhecimento e deleite, Satchidananda. Eu sempre me manifesto por meio de minha potência inconcebível, a Tinta Sakti. Estou completamente livre da contaminação material e possuo todas as qualidades transcendentais. Minha potência interna manifesta um aspecto parcial de minha Swarupa, denominada Ishvara, ou Paramatma, que mora dentro de todas as entidades vivas. O Brahma impessoal é uma das minhas formas indiferenciadas, além da concepção das almas condicionadas que estão iludidas pela minha potência externa. Portanto, apenas duas das minhas manifestações, Ishvara, ou Paramatma, e Brahma, são indicados direta ou indiretamente dentro dos objetos criados. Às vezes, eu manifesto a minha própria Swarupa neste mundo material, através da minha inconcebível potência, a Tinta Sakti. Neste momento, os já mencionados semideuses e grandes sábios, que não podem compreender a glória da minha Tinta Sakti pela força de suas próprias inteligências, pensam que o aparecimento da minha eterna forma transcendental manifestou do Paramatma e me consideram como sendo mortal. Isso acontece porque eles estão iludidos pela minha energia ilusória, Maya. Pensando que a natureza seca da minha concepção impessoal é superior, eles tentam imergir nela. Meus devotos, porém, compreendem que a minha inconcebível potência está além da limitada compreensão humana. E eles simplesmente se ocupam em meu bhajana. Ao ver suas atitudes, eu me torno magnânimo e lhes concedo uma inteligência pura pela qual eles podem facilmente experienciar a minha Swarupa. Pergunta aí. Dúvida nenhuma?
Verso 3. Jo mam ajam maradincha vetiloka maheshwaram asamudha samarkesu sarva papai pramuchate. Apenas aquele que me conhece como sendo não nascido, sem começo, e o controlador supremo de todos os mundos, está livre da ilusão entre os mortais e completamente livre de todo pecado. Bhavanuvada. Pode surgir a seguinte questão: será que os semideuses e as personalidades santas sabem dos fatos sobre o nascimento do seu corpo, o qual é para Brahma, além das limitações de tempo e espaço? Tocando em seu peito com seu dedo indicador, Shri Krishna responde isto, com este verso, começando com Jomam. Apenas aqueles que me conhecem como sendo não nascido, me conhecem de verdade. Será que isso significa que apenas você é a verdade sem começo e que o grande Senhor Brahma não? Se o Senhor Brahma também é sem começo, então ele deve te conhecer como Paramatma, sem nascimento ou causa. Respondendo isso, Bhagavan diz, Joman Viti, etc. Apenas aqueles que me conhecem como sendo sem começo ou causa, e como sendo não nascido, mas ainda assim nascido de Vasudeva, é o real conhecedor da verdade. Aqui a palavra man refere-se a Shri Bhagavan, que nasceu de Vasudeva. De acordo com a minha declaração no Gita 4.9, meu nascimento e atividade são divinos, porque eu sou Paramatma. Minha aceitação em tomar nascimento e permanecer não nascido é tudo executado pela minha inconcebível potência, que é absolutamente real. Entendeu aí? Minha aceitação em tomar nascimento e permanecer não nascido. Em outras palavras, falou o quê? Entenderam ou não? Eu não entendi, eu acho que eu não entendi porque eu não sei explicar em outras palavras. E eu não entendi já o primeiro verso eu não entendi. O que ele quis dizer com bem além das limitações de tempo e espaço. Você não entendeu isso? Para Brahma, além das limitações de tempo e espaço. Tempo e espaço é o universo material. E até o senhor Brahma é não nascido? É sem começo também? Não. Aqui, Krishna está respondendo uma dúvida que a Arjuna pode ter. Então que parece que ele está Será que é isso? afirmando. Não, está perguntando. Será que é isso? Significa que apenas você é a verdade sem começo e que o Senhor Brahma não? Não, é que no verso está falando, se o senhor Brahma também é sem começo, então Isso ele está supondo. A Arjuna está supondo. Ele não, isso não é um verso, ele está supondo. Krishna está respondendo para alguma coisa que a Arjuna pode estar pensando. Ele pode estar pensando isso, entendeu? Para isso, Krishna fala isso, apenas aquele que me conhece como sendo sem começo, apenas eu como a causa, sendo não nascido, mas ainda assim nascido de Vasudeva.
Krishna é não nascido, ainda assim, ele nasce de Vasudeva. Eu pus nesse vídeo lá esses dias, falando sobre isso, sobre os avatares. Ele não nasce recebendo, que nem nós que recebemos um corpo material. Por isso que é um nascimento transcendental. Também. Isso é executado pela inconcebível potência, a Tintya Shakti de Cristo. Isso é ele aparecer nesse mundo, sendo não nascido, e aceitar nascer de mãe Yashoda é realizado pela inconcebível potência chamada Tintya Shakti, ou Yoga Maya. Porque pela desejo do devoto de relacionar com Krishna como pai e mãe, ser pai ou mãe, ter Krishna como filho, pelo desejo do devoto. E chama Nara Lila, passatempo como se fosse entidade viva comum. Apesar de aceitar tomar nascimento, permanece não nascido. Na verdade, ninguém é pai ou mãe de Deus. Fala em todas as escrituras, antes de existir qualquer coisa, universo material, ou qualquer outra coisa, só existia Deus, Krishna. A causa de todas as causas. Govinda Madi Purusham Tamaham. Só existia Govinda, Krishna. É não nascido. Ele é sem começo. Não nasceu de ninguém. Mas ele aparece nesse mundo que algum devoto deseja ter ele como filho, ou eternamente já tem esse humor e quando aparecer na Terra quer performar esses passatempos, Krishna aceita isso através da inconcebível potência chamada Atintya Shakti. Aí isso não faz dele, não muda a eterna e imutável condição dele de ser não nascido. De qualquer jeito é bom entender pelo menos dessa maneira, através do intelecto, esse tato. Isso ajuda no entendimento posterior, real entendimento. Não pode ficar nenhuma dúvida sobre isso. Do contrário, é impossível ter depois realização disso. E falar aí alguma coisa? Vamos lá. Apesar de ser não nascido, eu, que sou eterno e imutável, aceito nascer. Uddhava também diz: ó Prabhu, apesar de você não ter desejo, você se ocupa na ação. Apesar de ser não nascido, você nasce. Apesar de ser a morte personificada, você corre de medo do inimigo e se esconde no forte do Varka. E apesar de você ser autossatisfeito, se deleita com 16.000 mulheres. Vendo essas maravilhosas atividades, até mesmo a inteligência de grandes eruditos fica confusa. Sobre isso, existe um verso escrito por Srila Rupa Goswami, o autor do Shri Lagu Bhagavatam Mirta. Mesmo em Bhagavatamrita. Bhagavatam Mirta.
Mesmo que a ilusão dos eruditos não seja verdadeira neste caso, ainda assim seria melhor se isso fosse ausente. Portanto, essa Achintya Shakti é a causa da minha variedade, ou natureza contraditória, a qual causa suas ilusões. No meu Damodara Lila, eu apareço ser limitado, com minha barriga sendo amarrada por uma pequena corda. Pareço, meu Damodara Lila, eu pareço ser Eu limitado. pareço ser limitado, com minha barriga sendo amarrada por uma pequena corda de sininhos tilintantes. E, simultaneamente, eu apareço como sendo ilimitado, porque minha barriga não pode ser amarrada pelas longas cordas de mãe e Yashoda. Não pôde. Não pôde ser amarradas pelas cordas de mãe e Yashoda. Isso está além da razão. Da mesma maneira, meu ato de tomar nascimento e simultaneamente ser não nascido também está além da razão. Pelo uso da palavra Loka Maheshwaram, que significa Supremo Senhor do Universo, Bhagavan explica sua Aishwarya, a qual é muito difícil de compreender. Prakrashika Viti. Aqui é declarado que Shri Bhagavan é não nascido, Aja. No segundo capítulo, as entidades vivas também são descritas como não nascidas. Apesar de serem não nascidas, elas são Vibhinansa, partes separadas de Bhagavan. Gita 15:7. A entidade viva é uma entidade consciente atômica, Anutit. Mas Bhagavan é a entidade consciente completa, Purnatit. Purnatit. As entidades vivas estão sob o controle da potência externa, Maya, enquanto Bhagavan é o mestre de Maya. O corpo grosseiro das acorrentadas entidades vivas é mutável, mas o corpo de Krishna é Satchidananda, imutável e eterno. Quando ele descende ao mundo material, ele vem em sua própria Swarupa eterna, por intermédio de sua Yogamaya, Shakti. Ele existiu antes da criação, ele existe agora, ele continuará a existir no futuro. Os seguintes mantras dos Vedas substanciam essa conclusão. Apenas eu existia antes da criação, quando não havia nada, senão eu. Śrīmad Bhagavatam 2:9-33. Shri Bhagavan existia antes da criação como um, sem qualquer outro. Śrīmad Bhagavatam 3:5-23. Esta pessoa original é Govinda, e ele é sem começo. Brahma Samhita 5:1. No começo, apenas Narayana existia. Maha Upanishad 1. O presente verso descreve que, apesar de Bhagavan ser não nascido pela influência de sua Achintya Shakti, ele é simultaneamente o eterno filho de Vasudeva e Devaki, e de Nanda e Yashoda. Sua Swarupa pode ser compreendida apenas pela devoção exclusiva, unidirecionada, e não por qualquer outro método ou prática. A pessoa não deve pensar que Krishna é simplesmente uma pessoa comum, mas se é dito que é famoso como filho de Devaki ou Yashoda, então, como ele pode ser não nascido? A resposta disso é dada em escrituras como Śrīmad Bhagavatam. Shri Krishna não nasce como um bebê comum. Na prisão de Kansa, ele apareceu diante de Vasudeva e Devaki na sua jovial forma. Portando um búzio, disco, massa e flor de lótus, decorado como vários tipos de ornamentos com vários tipos de ornamento e com belo cabelo em sua cabeça. Depois, requisitado por Vasudeva e Devaki, ele assumiu a forma de um pequeno bebê. Shri Krishna não exibiu abertamente seu passatempo de nascer em sua forma de 2 braços
com Yashoda Nananda, como Yashoda se Nananda, Krishna não exibiu abertamente seu passatempo de nascer em sua forma de 2 braços, como Yashodananda, né? Do ventre de mãe Yashoda em Gokula. ainda assim, quando era apenas um bebê, ele matou demônios muito tenebrosos e poderosos, como Putana e Shakapsara. Então, os liberou. Ele mostrou todo o universo dentro de sua boca e executou muitas outras atividades incríveis que não são possíveis para nenhum bebê comum. Portanto, Shri Krishna é Swayam Bhagavan, o controlador de todos os controladores, a fonte de todos e sem nenhuma causa. Perguntei. No 4, 5. Buddhir Gyanam Asamoha Kama Satyam Dhamma Sama Sukham Dukham Bhavo Bhavo Bhayam Cha Bhayam Evacha Ahimsa Samata Tustistapo Dhanam Yaso Yasya Bhavanti Bhava Bhutanam Mata Eva Pritagvidah. Inteligência, conhecimento, livre de ansiedade, tolerância, veracidade, controle dos sentidos e da mente, felicidade, aflição, nascimento, morte, medo, valentia, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e crítica. Todas essas diversas qualidades das entidades vivas se originam de mim. Bhavanuvada. Apenas aqueles que possuem conhecimento das escrituras védicas são incapazes de me compreender simplesmente através da força de suas próprias inteligências. Inteligência vem apenas de mim e é produzida do modo da bondade, Sattva-guna, a qual está contida na minha energia material. Ela não possui qualificação independente para penetrar e compreender meu tattva, o qual está além dos modos materiais. É por essa razão que Shri Bhagavan diz: existem 3 qualidades que poderiam indiretamente fazer com que alguém adquira conhecimento de mim. A habilidade de verificar significados sutis, a discriminação entre objetos conscientes e inconscientes, e a ausência de ansiedade. Porém, esses 3 não são a causa direta da aquisição de conhecimento sobre mim. E nesse contexto, as outras qualidades vistas nas pessoas também não são independentes de mim. Shri Bhagavan diz ainda mais: tolerância, veracidade, controle dos sentidos externos e controle da mente. Tudo isso nasce do modo da bondade. Felicidade está no modo da bondade e miséria está no modo da ignorância. Nascimento e morte é um especial tipo de miséria, e medo está no modo da ignorância. A ausência de medo, que nasce do conhecimento, está no modo da bondade. Mas se nasce do modo da paixão, então é rajásica. Samatá
significa ver de maneira equânime a felicidade e a tristeza de outros como sendo a sua própria. Equanimidade e não violência nascem do modo da bondade. Satisfação está no modo da bondade, se está livre de ilusão. Do contrário, está no modo da paixão. Quando uma pessoa está livre de ilusão ou do sentimento de que ela é atuante, sua execução de austeridade e caridade está no modo da bondade. Se realizadas por alguém que está em ilusão, então está no modo da paixão. Fama e infâmia devem ser aceitas da mesma maneira. Tudo isso se origina da potência ilusória chamada Maya. Mas, desde que a energia e o energético são não diferentes, deve ser compreendido que são criados apenas por mim. Prakashika Vritti. Aqui está sendo estabelecido que apenas Bhagavan é a causa primordial, original e o controlador de todos. Tudo nesse mundo, inerte ou consciente, está relacionado com ele por força da filosofia Achintya Bheda Bheda Tattva, o princípio fundamental da inconcebível igualdade e diferença entre Bhagavan e suas múltiplas potências. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: até mesmo pessoas de boa inteligência que conhecem as escrituras não podem compreender meu tattva. A razão é a seguinte: as características das entidades vivas incluem inteligência, a qual tem a habilidade de compreender tópicos sutis, a habilidade de discriminar entre o que é consciente e o que não é, ser livre de ansiedade, ter tolerância, veracidade, controle dos sentidos e da mente, felicidade, tristeza, nascimento, morte, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade e caridade, fama e infâmia. Eu sou desapegado de tudo isso, apesar de ser a causa original disso tudo. Após conhecer minha Achintya Bheda Bheda Tattva, o princípio fundamental da inconcebível igualdade e diferença entre Bhagavan e suas múltiplas potências, nada permanece desconhecido. Shakti, energia, e Shaktiman, energético, são ambos não diferentes e diferentes simultaneamente. Similarmente, eu, Shaktiman, e tudo que existe nesse sempre imutável mundo que emanou da minha energia é diferente e ainda assim eternamente não diferente. Aí, só pela própria inteligência, até aqueles que conseguem discriminar entre objeto consciente e inconsciente, não é possível compreender a natureza transcendental de Bhagavan. Todas essas diversas qualidades das entidades vivas se originam de mim, não diretamente, mas das potências de Krishna. Como Shakti e Shaktiman, energia energética é não diferente, pode falar que vem de Krishna. Então, essa igualdade e diferença simultânea entre Krishna, Bhagavan e suas diversas potências. Isso quando fala quem criou o universo material, Krishna. Mas ele não fez isso diretamente. Quem fez isso? Maya. Yoni, Maya Shakti, Shambhulinga.
Mas quem desejou, causa primordial, Cristo. Mas quem que fez a causa secundária e na prática entrou direto contato? Maia. Mas como Maia energia é não diferente de Cristo, então os dois estão certos. Essa é a Tinta Veda Tata. Igualdade e diferença simultânea. Verso 6. Mahashaya Sapta Purve Chattaro Manavastatha Madhava Manasa Jata Jisam Loka Ima Praja. Os 7 Maharshis, grandes sábios, entre os quais estão Mariti, e antes deles os 4 Brahmarshis, encabeçados por Sanaka, e os 14 Manus, como Swayambhu, foram todos nascidos da minha forma Hiranyagarbha, Vishnu, através da minha mente. Essa raça humana foi povoada pelos Brahmanas e outros que se tornaram suas progênies ou os discípulos, e pelos discípulos de seus discípulos. Bhavanuvada. Depois de explicar que aqueles que possuem atributos como inteligência, conhecimento e ausência de ansiedade são incapazes de compreender o conhecimento do seu tato, Shri Bhagavan novamente explica suas deficiências. Em outras palavras, essas qualidades provêm apenas de Krishna. Krishna está falando este verso começando com Maharshaya, os 7 Maharshis tais qual Mariti, e antes deles os 4 Kumaras e os 14 Manus, entre eles Swayambhuva. Nasceram todos de mim, isto é, da minha forma de Hiranyagarbha. Eles nasceram da minha mente, etc. A terra é povoada por Brahmanas e Kshatras, que são filhos, netos, discípulos e discípulos de discípulos de Mariti, Sanaka e outros. Prakashikavriti. Aqui Shri Bhagavan está dando uma sinopse genealógica do universo, a qual nasce dele. Brahma, que nasceu da energia de Mahavishnu, conhecido como Hiranyagarbha, foi a primeira entidade viva nesse universo. Os 4 Kumaras, Sanaka, Sanada, Sanatana e Sanat Kumara, foram os primeiros a vir de Brahma. E então veio os 7 sábios, Brigu, Mariti, Atri, Pulastya, Pulaha, Krato, Vashista. E depois vieram os 14 Manus. Swayambhuva, 2, Swarotitsa, 3, Utama, 4, Tamasa, 5, Raivata, 6, Chakshutsa, 7, Vaivasvata, 8, Savarni, 9, Espera aí, vai devagar que tá indo errado. 8, Savarni, Swayambhu, Swarotissa, Utama, Tamasa, Vaivata, Chakshusha, Vaivasvata, que é o presente, Manu, Vaivasvata, Savarni, Daksha Savarni, Brahma Savarni, Dharma Savarni, Ruda Prutra Savarni, Rocha Deva Savarni e 14 Bautyaka Indra Savarni. Esses são os 14 Manus. Aqui está falando como a Terra foi povoada. Você vê muita especulação, povo de ciência. Especula, mas nos Vedas a gente tem essa informação exata, como a Terra foi povoada. De Vishnu, da flor de lótus do umbigo de Vishnu, nasce Brahma.
De Brahma, da mente de Brahma, vem os Kumaras, Sanaka, Sananda, Sanata, Sanat Kumara. Depois os 7 sábios, que são as Saptarishis, estrelas, as 7 estrelas principais, são os planetas dos sábios. Na astronomia ocidental também fala deles: Brigo, Marite, Atri, Pulastya, Pularra, Crato, Vashista. Depois vieram os 14 Manus, são esses Manus, da onde origina a raça humana, os progenitores. Eles todos foram nascidos de Hiranyagarbha, Vishnu, que é imbuído da energia de Krishna. As suas progênies, que é corrente de discípulos tais quais Brahma, povoaram o mundo todo. O mundo inteiro foi povoado a partir dessa árvore genealógica aí. Cada um desses teve vários, muitos e muitos filhos. Na época eles tinham muito mais filhos. Na primeira era tem mais filhos, na última é o que tem menos. Ver o Krishna Baladeva, pai de Bharata Maharaj, teve 100 filhos. Se não me engano, Bharata Maharaj era até o... Esse era o mais velho ou o último. Mas ele tinha 99 irmãos. E isso nem foi no começo. Então foi assim que a terra foi povoada. Através de Brahma vêm os progenitores. Os progenitores tiveram filhos, se tornaram discípulos. E aí surgiram os Brahmanas. Aí dos Brahmanas vieram. Aí também alguma delas, mulheres de Diti, deu origem à raça dos demônios. A Diti, nela, nasceu todos os semideuses. E assim foi. Diferentes tipos de seres humanos, são 400 mil espécies de seres humanos, tomaram nascimento na Terra. Dessa maneira aqui. Assim que surgiu a raça humana. Quando falo humana, significa as 400 mil. De todos. Humana significa todos, no mundo, universo material, todos são humanos. Prabhu, e Adão e Eva Já entra... falei 1000 vezes, Carol. Ali é um resumo. Não tem explicado ali em detalhes. Não vai explicar, senão ia ter que fazer o chamado Bhagavata, não ia precisar de outra religião. Ele ia pegar o Bhagavata e explicar o chamado Bhagavata e ia pregar Sanatana Dharma. Não ia ter cristianismo, nem islamismo, nada. Os Vaishnavas pregam de acordo com o tempo, local e circunstância. Naquele tempo, naquela circunstância, eles deram o que era necessário, entendeu? Uhum. Não, mas calma, só para me situar de novo. Eles deram o que era benéfico, de um jeito que eles podiam mais ou menos compreender tópicos secundários. O importante é o tópico primário. Nesse primário, quem seguir vai alcançar o objetivo. Os outros são secundários, não dava tempo. Nem tempo e nem apropriado para a época. E algumas, às vezes, até atrapalha. Uhum. Então, se ele falasse isso tudo, não precisava de outra religião. Ele ia falar o chamado Bhagavata inteiro. Aí não ia ter pouca gente salva no mundo. Como é que ia salvar o mundo inteiro? Tem que ter vários tipos para cada tempo, para cada época, para cada povo, é falado de um jeito. Entendeu?
E fazendo tipo, a comparação ou situando, são homens que vieram da raça dos Manus, são progênitos dos Manus. Quem? Adão e Eva? Todos são, até a gente. O mundo e a raça humana inteira é. A sucessão é essa, que primeiro ser criado é branco. Todo mundo veio de Deus. Por que Adão e Eva não? A gente é Adão e Eva não. Qualquer um, qualquer pessoa, de qualquer tempo de história, de qualquer coisa, foi criado por Deus. Diva, toda diva veio de Deus, igual falou aqui. Diva Shakti é uma das potências de Deus. Se alguém quiser saber em detalhes, aqui está o detalhe, né? Não no Gita, aqui está falando os nomes, no Srimad Bhagavatam fala em mais detalhes, mas aqui está dando os nomes de como foi a raça humana. Mas saber isso aqui não vai dar salvação para ninguém também. Isso aqui é conhecimento secundário de como a raça humana foi criada, para mostrar, Krishna está falando que tudo veio dele. Esse é o ponto aqui, tudo veio de Cristo. Nada veio fora de Cristo, foi criado separado de Cristo. Isso a gente deve ter fixo na mente. Não existe nada no mundo, nem nenhuma pessoa, nem nada que existe dentro do universo, material e também transcendental, que não tenha sido criado por Cristo. Tudo veio de Cristo. Isvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha, Anadiradir Govinda, Sarva Karana Karana. É a causa de tudo e de todos é Cristo. Então, de Krishna veio Brahma, de Brahma veio os sábios, os progenitores, e eles povoaram a terra. É isso. O bom aqui é que quem estuda os Vedas não precisa ficar indo em ciência, especulação, nem nada. Tudo tem aqui. Então, para que estudar outras coisas? Não tem necessidade de estudar nenhuma outra tipo de conhecimento material. Igual o Gurudev fala, universidade. Tudo bem para trabalhar, às vezes precisa, mas não tem necessidade nenhuma de adquirir conhecimento em universidade mundana. E tudo tem no Gita e no Srimad Bhagavatam. De maneira exata, porque são sábios que tinham realização direta desse tipo de assunto. Esses cientistas de hoje só podem especular sobre isso. Aí eles ficam especulando, a Lua vai estar diminuindo, o Sol vai explodir. Só especulação. Aqui a gente tem, nesses assuntos secundários, a gente tem a realidade de como ela é. Não precisa de nenhum livro, ou escola ou faculdade para falar sobre esses assuntos. E se a gente lê e depois vê o que eles falam, a gente vê que tudo eles são especulações e algumas delas já foi provada que é especulação ao passar do tempo. E as que não foram vão ser no futuro. E as do estimado Bhagavatam, tudo que foi falado já foi provado que é verídico, até por exemplos materiais. Igual, por exemplo, o viking navegador norueguês Olaf Jansen, que entrou no portal, saiu na próxima ilha, que chama Plaksha Dwipa, que é descrita no chamado Bhagavatam, e tudo que tem ali, ele fala que viu lá. Ele voltou depois de um ano, publicou o livro nos Estados Unidos, e ele fala no livro dele
tinha pessoas gigantes, adorava o sol, falava sânscrito, tudo tem no Srimad Bhagavatam. Então a gente tem prova material que o que tem no Srimad Bhagavatam sobre esses assuntos é real. Enquanto os outros, eles só podem especular sobre isso ou sobre aquilo. Não tem necessidade nenhuma de procurar conhecimento em qualquer outro tipo de escola, cientista, universidade, faculdade, nada disso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Gurudev, Jai Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Gurudev, Jai Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Sai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Nitya Gaura Gaura Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Nitya Gaura Gaura Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol. Jai Shri Gurupad Padma Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya Stotra Shri Shrimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Shrimad Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Guru Varga Ki Jai. Sadhguru Prabhu Ki Jai. Panchatattva Shri Gaur Hari Ki Jai. Jai, Navadvip Dham Ki Jai. Jai, Shri Arjuna Ki Jai. Jai, Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai. Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Jai, Shri Guru Gauranga Navika Giridhari Shri Radha Vinod Vihari Shri Radha Govinda Dev Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Bhagavan Singha Dev Ki Jai. Bhakta Prahlad Prahlad Maharaj Ki Jai. Namah Haridas Thakur Ki Jai. Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Vatsya Needs Ki Jai. Shri Hari Nam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Boa noite a todos. Valeu, Obrigado. boa noite. Valeu, Hari Bol.